Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Umas notas finais para dizer o seguinte. Na perspectiva dos Verdes, quando falamos de desperdício alimentar, temos que falar a montante sempre e necessariamente do direito à alimentação e à alimentação saudável. Este direito é para todas as pessoas. Ora, nós precisamos depois perceber que isto tem uma transversalidade que não podemos perder de vista, porque quando o anterior governo cortou rendimentos às famílias, seja a nível dos salários, seja a nível das pensões, e quando cortou nos apoios sociais, designadamente no abono de família, subsídio de desemprego e por aí fora, retirou a muitas destas famílias a sua capacidade de ter acesso e sucesso no seu direito à alimentação. E nós lembramos-nos como, pelos anos de 2012, 2013 e 2014, muitas pessoas chegavam à Assembleia da República a dar registro de fome. O que levou inclusivamente os Verdes a apresentar um projeto na Assembleia da República que previa a criação do pequeno almoço escolar. Porque recebíamos de muitas escolas queixas de professores diretamente de crianças que chegavam à escola sem se terem alimentado e que o almoço que comiam na escola era a única refeição que comiam no dia. E, portanto, para dizer que as políticas sociais também são extraordinariamente relevantes quando discutimos esta matéria. Por outro lado, e para me colocar um bocadinho até na lógica dos senhores deputados, designadamente do CDS, já agora aproveito para vos dar esta informação. Quando nós realizámos a nossa audição, que referi aqui no Parlamento no início do mês de junho, a Aresp falou-nos da criação que tinha feito de um programa de fornecimento de alimentos a pessoas carenciadas e quando os senhores aumentaram o IVA na restauração, o confronto com dificuldades foi de tal ordem que a Aresp teve que suspender o programa. Portanto, vejam bem como tudo isto está interligado e como tudo isto tem relevância. Depois, senhoras e senhores deputados, há uma questão que para os Verdes é fundamental. O conhecimento sobre aquilo que se desperdiça e como se desperdiça. E nós não podemos perder este objetivo de vista. E por isso os Verdes também consideram que é importante trabalhar para uma iniciativa legislativa, e estamos a trabalhar no sentido de que se perceba nas cantinas públicas qual é o nível de desperdício. Porque as cantinas públicas também têm de ter, de alguma forma, um exemplo nas ações que temos que tomar. Nós não sabemos qual é o nível de desperdício alimentar e a sua causa efetiva nas cantinas. Por exemplo, no outro dia o senhor deputado do PSD, quando nós discutimos aqui o projeto dos Verdes sobre a alternativa das emendas vegetarianas nas cantinas, dizia assim, muito provavelmente introduzir mais essa emenda leva a mais desperdício alimentar. E não. Curiosamente, na nossa audição também, uma das questões que foi referida é que nas cantinas, designadamente escolares, onde é oferecido apenas um prato às crianças, quando as crianças não gostam desse prato, nota-se um volume de desperdício que é para nos fazer refletir sobre como as ofertas alimentares também podem promover a redução do desperdício alimentar. Enfim, há todo um conjunto de fatores que nós temos de facto que nos permitir conhecer e refletir sobre eles para depois tomarmos medidas mais adequadas. Mas eu já agora gostava de dizer que estão aí ameaças que nós também temos que ter em conta. Por exemplo, Sr. Ministro, o facto do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, o PDR 2020, não ter um subprograma para as cadeias de circuitos curtos de comercialização. Bom, eu acho que é problemático, ou pelo menos que essa ajuda mais direta se faça, é fundamental que aconteça. Por outro lado, temos a ameaça do TTIP e do CETA, que, como nós sabemos, são monstros da globalização, que visam servir interesses das multinacionais e espezinhar os pequenos produtores e a produção local. E nós temos que estar atentos a esta matéria. Não podemos estar a agir por um lado e depois a apoiar mega acordos desta forma que só beneficiam os grandes e vão exatamente contra aquilo que é fundamental e que nós hoje aqui neste debate tanto falamos sobre a produção familiar e sobre a produção local, que é justamente uma das melhores formas de permitir a redução do desperdício alimentar. Depois já agora, Sra. Deputada Fátima Ramos,
Deixe-me, por favor, relativamente a uma intervenção que fez agora a este propósito, dizer-lhe o seguinte: esse guia de que falou, de prevenir o desperdício alimentar, de 2014, nós falámos dele na nossa intervenção, contudo, verificamos que é um conjunto de princípios e que não tem metas estabelecidas. Mas, senhora deputada, não se olhar ao espelho e perceber que em 2014, 2015, o PSD e o CDS, que estavam no governo, não fizeram rigorosamente nada sobre a matéria, que já é um bocadinho de descaramento a mais. Permita-me que lhe diga. Bem, para terminar, Sr. Presidente, eu quero agradecer todas as saudações que todas as intervenções fizeram a esta interpelação dos Verdes. Mas nós não ficamos satisfeitos só com as saudações, apesar de as agradecermos. Aquilo que nós consideramos é que esta interpelação pode constituir um motor para a ação dos diferentes grupos parlamentares no Parlamento e também do Governo para a matéria do combate ao desperdício alimentar. E é isso que nós esperamos que resulte desta interpelação. Por parte dos Verdes, estamos a fazer o nosso trabalho e a construir um conjunto de iniciativas que gostaríamos de ver discutidas na próxima sessão legislativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. E para